Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio e iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ancestralidade e antepassados. O que nós herdamos? Será que nós somos reflexo dos nossos antepassados? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então o Tricotar de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre antepassados, ancestralidade. Será que toda essa galera que veio aí antes da gente tem alguma influência hoje? Vamos ouvir a opinião aqui, mas antes deixa eu apresentar as minhas convidadas de hoje. Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, Van, tô animada para esse tema. Vamos entender essa ancestralidade aí. Quero ouvir sua opinião também. Madame Retratos, nossa fotógrafa, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Ansiosa para aprender sobre esse tema hoje. Mas eu acho que você sabe. Maíra Saíta, que é a nossa tricoteira expert, advogada, contabilista, seja bem-vinda. Obrigada, Van, obrigada. Tá animada também? Nossa, ancestralidade para mim é um tema que mexe comigo, que eu tive que trabalhar muito para entender, aceitar e hoje seguir minha vida, porque eu carrego o nome dos meus ancestrais. Né? Ah, olha só, já gostei, hein? Deixa eu apresentar para vocês, então, a nossa convidada, Letícia Taveira. Ela é terapeuta, transforma a vida há mais de 15 anos unindo psicologia e terapias integrativas. Criadora da Espiral Ancestral e da jornada Resgate Seu Poder Ancestral. Ensina pessoas e empresas a se reconectarem com a sua essência, liberando bloqueios e despertando o seu verdadeiro potencial. A gente vai querer entender tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra esse convite, estar aqui com vocês, estar aqui com cada uma maravilhosa que está aqui. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o meu saber. Maravilha. Antes da gente entrar no assunto, de ouvir que eu falei tricotar, é um bate-papo, eu quero entender um pouquinho da tua história. A gente sempre quer saber quem é a Letícia e como que a Letícia chegou a trabalhar com as terapias hoje. Vamos lá. Bom, desde criança eu falo que eu era terapeuta da turma. Eu era aquela que a pessoa ligava e ficava 2, 3 horas no telefone de madrugada, né? Porque tinha pulso. Era mais barato. Gente, a gente esperava da meia-noite pra pagar. Esperava da meia-noite. Algumas pessoas em casa nem sabem que a gente tá falando. Olha da internet descarga. Ó, Tainara, já eu não sei. Ai, meu Deus. Tá, então esse lado já a gente entregamos explica. Verdade, Nossa, ok, tá tudo bem com você. Vou explicar no ar, então, tá? Antigamente a ligação era por pulso e a gente pagava por pulso. Não existia celular, era o telefone discado. E aí você pagava o tempo de ligação que você ficava. Só que depois da meia-noite, você só pagava um pulso. Inclusive para internet. Aí a mãe só deixava a gente entrar na internet para falar no MSN ou no ICQ depois da meia-noite. Ou entrava escondido, né? No meu caso, eu entrava escondido. Eu lembro do barulho que fazia e as bolinhas. Então, e não dava pra pegar escondido, não, porque era um barulhinho bem internet de escada. Não, MSN eu tive, mas pulso. Pra mim, pulso é aqui, ó, pra medir o pulso. Já começamos a falar, então, de ancestralidade. Vai, Lê, você. Mas eu sempre fui a terapeuta, sempre gostei disso, mas eu nem sabia né, o que era profissão, nem conhecia a profissão de terapeuta, psicóloga, não sabia.
E aí, quando foi buscar, né, o que eu vou ser, né, colegial, o que eu vou ser? Médica? Minha mãe é médica? Não quero, pelo amor de Deus, não. A engenheira, aquelas profissões básicas, eu comecei a procurar. Qual é a profissão que faz sentido pra mim? Ancestralidade, não E quer nada, ser o que a mãe quer. A minha filha quer ser médica, ela não quer ser nada que eu sou. Aí eu falei, tá, nada. Aí quando eu ouvi psicólogo, eu falei, nossa, mas isso eu já faço. eu já faço isso. E aí eu fui estudar. Só que na minha cabeça, olha só que coisa interessante, né? Eu já entendi ali, adolescente. Quando eu entrei na faculdade, eu falei que eu queria trabalhar na FEBEM, que é a antiga Fundação Casa. E eu já entendia que aquelas crianças e adolescentes estavam lá porque eles não receberam amor. E na minha cabeça ali de adolescente, né, gente? Eu acreditava que se eu fosse trabalhar lá, eu ia mostrar para eles que eles podiam ser amados e que tinha amor dentro deles e que eles podiam se transformar e que aí eles não iriam mais pro crime quando saíssem dali. Isso foi uma coisa que partiu de você. Assim. Partiu de mim. E você foi? Nunca ouvi. E aí, na faculdade, eu fui trabalhar com crianças carentes. E aí eu vi a diferença deles e vi que eles não precisaram ir para a FEBEM. Tá. Trabalhou antes, né? Então eu falei assim, pô, é mais legal. É mais interessante, menos puxado, né? Eu trabalhar já com as crianças. E aí eu fiz um trabalho muito interessante com as crianças, com jogos de regra, com dilemas morais, com contos de fadas e a psicanálise junto ali durante a faculdade e um pouco depois também. E aí alguns anos eu trabalhei com isso. E aí, só que eu comecei a perceber que trabalhar em ONG não me dava a situação financeira que eu gostaria, que eu precisaria para comer e morar, né? Minimamente. E aí eu comecei a entrar em crise em relação a isso. E nisso fui buscar respiração e meditação pela Fundação Arte de Viver, que é uma fundação que eu sou voluntária até hoje. Aprendi práticas de respiração e meditação e comecei a dar aula. Desde 2009 eu dou aula de respiração e meditação. E aí, porque aquilo mudou minha vida. Então as práticas de respiração e meditação foram o que mudou minha vida. Eu já era formada, né? Eu já trabalhava. E aí, a partir dali, eu comecei a buscar outros tipos de terapias. Eu falava, só a psicologia não está me nutrindo no que eu preciso. Nada contra a psicologia, acho ótimo, acho maravilhoso todos os psicólogos. Sou formada em psicologia, mas eu brinco que eu sou formada em psicologia, mas eu não sou psicóloga, porque eu trabalho com todas as outras terapias. Né? Então, a partir dali, eu fui buscar outras terapias. O Theta Healing é uma das técnicas principais que eu sou conhecida por, porque já dei curso até internacionalmente, já dei curso em outros países, que eu sou formada em 29 formações só dentro do Theta Healing. Nossa, então, o que é? Theta Healing é uma técnica que, basicamente, Theta é a frequência cerebral. Theta, que é a mesma frequência dos sonhos, da hipnose e numa meditação bem profunda. E a gente usa essa frequência cerebral consciente, né? Você consegue acessar de forma consciente para acessar o seu subconsciente. Constelação, você trabalha a constelação, eu trabalho com as técnicas similares com a constelação, não direto só com a constelação, mas eu trabalho com técnicas e com os princípios da constelação que trazem. E aí eu fui estudando várias técnicas, né? Então, desde homeostase quântica informacional, parece até palavrão para a maioria das pessoas, né? Homeostase quântica informacional, desprogramação neurobiológica, não sei o quê, já tô doida. Theta Healing, eu já fiz constelação, tudo que esse Theta eu não conhecia. Exatamente. Ou mais conhecida Deixa eu constelação. só puxar um gancho aqui do que você está falando, e a Maíra, eu acho que e queria ouvir de vocês, eu acho que tem uma procura muito grande atualmente por essa área de desenvolvimento, de autoconhecimento, que até pouco tempo atrás a gente não tinha. Vocês concordam com isso? Completamente. Vocês buscam isso? Como que é isso para vocês? Quem quer? Vai, madame. Eu entendo que, assim, o autoconhecimento, ele é a base para dar norte para tudo, né? Então, assim, quando eu quero me desenvolver espiritualmente, mesmo que não tenha uma ligação religiosa e tudo mais, eu preciso me conhecer para saber até que uma questão religiosa vá me adequar melhor, onde eu vá me sentir mais confortável. Então, eu acredito que o autoconhecimento é muito importante e as pessoas estão tendo noção disso.
do quanto é importante para se desenvolver. Então, independente se ela vai buscar o autoconhecimento para se desenvolver profissionalmente ou para ser uma melhor mãe, enfim, essa busca tem sido maior mesmo. Eu acho que a primeira barreira quebrada foi a do preconceito também. Antigamente falavam, ai, terapia. É doido, Hoje a gente, né? Exatamente assim. Hoje a gente já fala, você não faz terapia? Como? Como você não faz? Eu já faço 2 vezes na semana, como que eu vou ficar sem? E a gente estava conversando lá fora sobre o meu antigo sobrepeso. O sobrepeso também vinha muito de uma carga que eu carregava e que eu não conseguia me livrar. E eu tive que trabalhar isso também, entender como tudo que você isso. entendeu isso, Maíra? Terapia, constelação, Tá. Feng Shui, psiquiatra, foi todo medicina integrativa, foi uma equipe trabalhando comigo para eu entender o peso que eu carregava e descontava em mim mesma. E aí a gente está falando de pesos, eu quero já buscar e trazer aqui antepassados. Sempre que a gente fala acho que de comportamento, acho que quebra de ciclos. Eu quero ouvir da Letícia primeiro. O que você pode falar sobre os nossos antepassados? Então, tantas coisas. Vamos ter que fazer mais 3 programas. Dá para fazer. Os nossos antepassados, nós somos a soma dos nossos antepassados. E aí, a maior parte das pessoas fica com uma ideia na cabeça de eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero repetir esse padrão. Só que tudo que resiste, persiste. Então, é uma regra. Se você tá resistindo, é aquela coisa, deita na cama e fica, eu tenho que dormir logo, eu tenho que dormir logo, eu tenho que dormir logo. Qual é a chance de você dormir logo? 0. Você deita na cama e desencana e fala assim, tá bom, se não der pra dormir, eu não vou dormir, pega um livro, começa a ler, você dorme. Então, quanto mais você tá resistente àquilo, mais chance de aquilo persistir ali. Então, quando eu resisto de ser igual à minha mãe, por mais, Letícia, mas a minha mãe era um monstro, você não conhece. Tá, mas olha pra isso. O que tem por trás? Então, você não tem como você ser igual à sua mãe. Não tem como você ser igual ao seu pai, mas você é a soma deles. Então, é como se você somasse 3 mais 2. O 5 não é igual ao 3, nem igual ao 2. Ele é um novo número. Que é você, no caso. Que é você. Então, quando eu somo 2 informações, eu tenho uma nova informação. E essa nova informação contém o 3 e contém o 2. Então, eu preciso integrar essas 2 informações e criar a minha nova informação. Só o momento que eu reconheço que eu sou essa soma, é que eu posso realmente usar o meu potencial. Eu costumo falar que você está negando uma herança. É como se você tivesse R$1 milhão ali num banco e que você fala assim, não, eu não quero porque eu não gostava do meu pai, então eu não vou pegar essa herança. Vocês têm, eu quero saber, vocês têm características? Assim, eu era exatamente isso. Eu não aceitava que o nome da minha empresa fosse o nome do meu pai, fosse o nome dos meus antepassados. Daí o Márcio um dia teve que sentar comigo e falar, o nome é seu. É você. E enquanto eu não entendi, daí eu fui constelar, entender tudo isso. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, mas eu não sou eles. Eu sou 50% cada um, mas eu sou eu. Quando eu entendi isso, mudei o nome da minha empresa, aceitei que aquele nome era meu, me reconheci. Minha empresa... Uau! Olha que depoimento. Pedi permissão para os meus antepassados, para o meu bisavô, porque meu bisavô tem uma história na Baixada Santista que eu tinha medo de carregar esse peso. Meu bisavô fundou a associação italiana, né? Aqui de Santos, na Ana Costa, ele que fez a primeira ambulância da Santa Casa de Santos. Fundou a primeira indústria de Praia Grande. Então, carregar isso para mim era muito difícil, sendo mulher, porque nenhum dos homens foi, né? Já tem uma quebra de padrão aí. Eu tive que quebrar todos esses padrões, e quando eu consegui, foi. E vocês, Tainara, Madame, identifica coisas de antepassados? Eu identifico, e como a Mai falou, assim, faço das palavras dela as minhas até.
em relação a honrar pai e mãe, da gente ser 50% um, 50% outro. O autoconhecimento, ele é um processo de cura, então, assim, quanto mais você se conhece, mais você se cura de fato. A constelação, o Theta, enfim, né, tudo ali é o que a gente tem de ferramenta. Então, principalmente hoje, eu me alegro de ver as pessoas falando sobre, nossa, eu fiz constelação, tô bem melhor, eu busquei uma meditação, caraca, eu tô entendendo muito mais coisa, porque a gente acha que entende muito no consciente, só que tem muita coisa lá no inconsciente. Nem sempre tá no consciente. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não tá. 4%? Meu Deus, olha só. Algumas pesquisas já estão falando que em média 4%. E eu não que queria levar isso para os consciência. meus filhos, né? Isso também foi um peso, pesou muito para mim. Não queria deixar esse fardo para eles, eu queria que eles fossem livres. Sim. Livre eu acho que não dá. Pera, guarda essa, tá? Você, madame, que eu não te ouvi. Você identifica características, assim, de... Sim, só que eu acho que por conta da terapia também, eu construí uma mentalidade de que eu vou pegar o que é melhor deles, que eu sei que faz parte de mim, e é isso que eu vou ressaltar, sabe? Mas isso, assim, longo processo de terapia. E é uma construção ainda, porque tem realmente esse peso de... Eu sou completamente diferente em personalidade, estilo, característica da minha mãe, completamente. Só que minha mãe faleceu com 29 anos. Quem me encontra hoje fala, não, é impossível ser filha dela, porque eu sou completamente diferente. Minha mãe jamais subiria o tom de voz, falaria um palavrão, é impossível, e eu sou outra pessoa. Então, desde pequenininha tinha muito isso, nossa, não tem nada a ver com a sua mãe, não sei o quê. Então, eu carreguei muito esse peso, sabe? Das vertentes de pessoas do lado da minha mãe falarem que meu pai era isso, era aquilo. Então, foi uma quebra, assim, gigantesca que causou muita dor, que é outra coisa. É um processo de cura, mas não é fácil, é difícil, pra curar tudo dolorido. Dói, né? Então, hoje, eu tento pegar o que é melhor deles, sabe? Que eu identifico o que existe em mim pra ressaltar em mim. Eu falo, isso era bom, então eu vou ressaltar em mim. Mas é uma construção ainda. E isso que eu te perguntei, né? Muitas vezes óbvio que a gente carrega muitas coisas e a gente vai deixar muitas coisas. Se a gente tem consciência disso, dá pra mudar o que a gente vai deixar? Sim, 100%. 100%? Tá vendo? Boa notícia, Tá hein? vendo? Olha só, comece a perceber aí o que você anda vendo? fazendo. 100%. O que acontece? Tudo que acontece na nossa vida, o que eu acredito, que tudo que acontece na nossa vida é pra gente aprender alguma coisa positiva. Tudo? Tudo. Qualquer coisa. Eu penso muito nisso. Qualquer eu falo, o que eu coisa, tenho que aprender disso aqui? Exatamente. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida é para você aprender alguma coisa positiva. Se você não aprende, vai repetir. Se você não aprende de novo, vai repetir de novo. E assim por diante. Se você não aprende na sua vida inteira, vai passar para os seus filhos, porque eles precisam aprender. O que a gente precisa é do aprendizado positivo. A hora que você integra o aprendizado positivo que aquilo tinha para te dar, ou os aprendizados, às vezes é mais de um, é que transforma. Então, assim, a hora que eu aprendi, e realmente aprendi, integrei, já passei por uma prova que provou ali que eu já sei, eu não preciso mais repetir isso. Você quebra o padrão, né? E aí você quebra, porque já passou de nível. Sim. E muitas histórias a gente ouve também, né, de falar de mulheres que foram sempre abandonadas, aí a filha vem, então, você sabe que o atendimento que é mais marcante que eu já atendi, assim, de todos os atendimentos da espiral ancestral, que é a minha técnica, de todos os atendimentos que eu já fiz, a de abandono foi o mais marcante para mim. Porque na técnica que eu trabalho, a gente consegue acessar. Eu sei que é muito estranho para a maioria das pessoas que ouvem, até para mim, quando eu entendi e recebi essas informações. Mas a gente consegue acessar muitas gerações. Lá vou eu pro Theta. Esse é o espiral. Espiral ancestral. Fica tranquila, porque aqui no Tricotar a gente sempre traz esses assuntos também. Então pode ficar super à vontade. É outra técnica mais diferente ainda. E a gente acessa, e a gente literalmente pode ver várias gerações. E esse caso foi uma moça que veio e ela falou assim, Letícia, eu sempre fui abandonada e a minha mãe foi abandonada também, eu já fiz constelação, não sei o que, entendi que já vem da minha avó, pelo menos, mas eu não sei mais o que fazer, porque eu já fiz constelação, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e me falaram de você e eu vim. E aí eu falei, tá bom. E aí a gente abriu
a espiral ancestral dela. Sei que parece estranho falar, mas ela acessou. Eu falei, tá, onde que começou? 23 gerações atrás. Meu Deus. Meu Deus. Então, o que que acontece, Não né? tenho vontade de Não tem nem investigar. como. Não, é É, a verdade, gente tem um acha que bloqueio tá na absurdo, mãe, eu não na tenho. avó. Então, mas o Porque que olha o tanto de processo que tem de ter de cura aí, não tô disposta. Então, mas olha só, olha pra você Talvez ver, seja talvez você. você goste da ideia. Talvez vai. você goste da ideia. Na mesma sessão, em uma sessão, ela trouxe, tá, o que aconteceu 23 gerações atrás? Aí ela vê. Aí você fala assim, Letícia, como que eu sei se é verdade, se não é? O que me importa de verdade é se vai mudar depois. Uhum. Está registrado em alguma parte do seu sistema. Ah, mas é mesmo ancestral. Eu já tive clientes que comprovaram, com pesquisas mesmo, né? Mas, ok, se não for verdade, tá tudo bem. Tá registrado no seu sistema e mudou depois. Ela acessou a informação de uma bebezinha sendo abandonada ao nascer. Ela falou, nossa, eu tô vendo uma bebezinha recém-nascida, até suja ainda, sendo abandonada. E aí eu falei, ela foi abandonada ou alguém tá recebendo ela? Não, ela foi dada para adoção. Eu falei, tá, então tá bom. E o que está acontecendo por trás disso? O que estava acontecendo na vida dessa mãe? Essa mãe é uma freira. Essa mãe é uma freira que engravidou de um padre dentro do mosteiro. Ela falou. Eu já fui lá para trás fazendo as contas. Exatamente. Que ano foi? Exatamente. Quantas gerações? E aí você fala, uma freira, imagina, 1500. É, eu tô por aí, 1500. Em uma freira engravidando de um padre, a polêmica que é, né? E ela fala, inclusive me mostra um cemitério de bebês no fundo, porque isso era uma coisa comum Meu Deus. de acontecer, mas os bebês eram mortos. Aí ela mesma já. Então não foi abandono, foi salvamento. Ressignificou. E ela mesma já ressignificou na hora, ela já ressignificou toda a vida dela. Ela falou assim, nossa, mas se eu tivesse com o meu ex-marido que me abandonou, ele era alcoólatra, ele era isso, ele era aquilo. Nossa, minha vida ia estar sendo muito mais inferno. Nossa, meu pai que abandonou minha mãe também era isso, era aquilo, aquilo. Nossa, então tudo não foi abandono, foi salvamento. Então, para que está se repetindo há 23 gerações? Para entender que não foi abandono, que foi salvamento. Mas a minha pergunta que vai ficar para o próximo bloco. Precisa de 23 gerações? Eu tava pensando isso, obrigada. Vamos pro break e já voltamos. Ai, meu Deus. Perguntou o Tricotou de hoje, a sua participação aqui no Tricotar. Vai lá no nosso Instagram e manda sua perguntinha. Hoje para Tainara Moraes. Thay, 2 aplicativos para gravar vídeos. Quem mandou foi Marcela Fernandes. 2 aplicativos para gravar vídeo que são ótimos na versão principalmente gratuita, porque a gente tem muitos aplicativos da versão paga, é o CapCut e o InShot. Baixa os dois, vê qual você gosta mais e faça seus vídeos que vai ficar muito legal. Adorei. Agora, ó, Maíra Saíta. Caí na malha fina. O que eu faço? Quem mandou foi a Maria Gonçalves. Primeira coisa, se você caiu na malha fina, a gente precisa descobrir o porquê você caiu na malha. Não é só porque você caiu na malha que a gente já sabe o que tem que fazer. Então, tem que entrar no site da Receita Federal, através do ECAC, o site se chama ECAC, com sua senha Gov, e daí a gente descobre, através da sua notificação, porque você caiu na malha, e aí sim, entrega a declaração retificadora ou contesta porque aquilo não estava errado. Adorei. Agora, ó, para Madame Retratos. Fiz um ensaio fotográfico. Quando eu devo fazer outro? Quantos por ano, Madame? O ideal é no mínimo 2 ensaios por ano, então a gente recomenda ali que se faça um ensaio a cada 6 meses para ter o material atualizado e estar sempre com as fotos renovadas para conectar com o seu público aí nas redes sociais. Então esse foi o nosso Perguntou Tricotou de hoje, que é a sua participação aqui no Tricotar. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre antepassados, ancestralidade, o que influencia, o que a gente recebe de herança, o que a gente vai deixar de herança. Será que a gente está pensando aí quantas gerações a gente pode influenciar? Letícia trouxe pra gente um caso, né, de 23 gerações. Madame,
Geração demais, né? Não, muita coisa aí pra gente trabalhar, menina. Não tá disposta? Não, pior que meu filho, se fosse a minha história, meu filho ia ser 24ª geração. Como é Não que é tô isso, disposta. Letícia? É o tempo que precisa? Por quê? 23 gerações. Porque nenhuma dessas pessoas conseguiu entender e aprender o aprendizado positivo que tinha ali. E às vezes a gente pode negar? Sim, sempre. É o que Ah, acontece. Essa gente, pessoa sim, deve ter né? negado, olha o quanto a gente negou. Por isso 23 negaram, aí 23 ela... gerações ficaram ali provavelmente na vingança, na raiva, criando essa resistência, e que é a negação. Tanto que eu vejo as gerações anteriores, mas se a gente vai ver mães, pais, eles são muito resistentes. Uhum. Muito. Você vai falar de terapia pra uma pessoa mais minha mãe é velha, super vai achar que resistente. você tá louca. Nossa, mas você tá fazendo terapia porque você tá louca? Então, assim, se a nossa geração anterior é resistente, imagina a anterior e a de 25 é muita resistência. Eu acho que a gente começa a mudar o jogo agora. Essa nova geração, né? Que a gente procura, de fato, ali todas essas ferramentas para conseguir mudar isso. Aí a gente fala de resistência, né? Dos meus pais, dos meus avós. Mas será que para a próxima geração também a gente não vai ser resistente a muitas coisas? com certeza. Ah, lógico que vai. Com a gente certeza. vai ficar velho também, daí vai ficar teimoso, etc. Mas eu acho que até agora É. mesmo, na ótica de agora, assim, eles vão estar tão evoluídos a ponto de nos achar resistente como hoje nós achamos os nossos. E eu acho que tudo é um antepassados. processo, né, Letícia? Eu acho que tudo é um processo, tudo tem um tempo para acontecer. Igual a Maíra falou, eu achei que eu tava de alta. Acho que a gente nunca vai estar de alta, vai resolver Eu tive de alta da constelação, aí agora tem outras. Não, a terapia nunca, né? Tá lá sempre. Aí fiz constelação um bom tempo, mais de um ano eu fiquei até arrumar tudo, ali, ó, a zona que tava, né? Arrumar tudo, e aí eu tinha um bloqueio, e não era um bloqueio muito antigo, não, era da minha última geração, porque foram casamentos muito bem sucedidos. Meus bisavós, meus avós, todos. Quando chegou na geração da minha mãe, foi um quibrocó, minha filha. E do meu marido também. Então eu falava, cara, nós vamos repetir o mesmo padrão do pai e da mãe dele, que eu até vejo, ele ainda não desbloqueou muitas coisas. Eu vejo que desperta nele, às vezes até quando ele vê a mãe dele, desperta muitas coisas, assim, sabe? Eu consegui já entender que meu pai e minha mãe foram eles, e eu não queria passar para os meus filhos que um relacionamento não pode ser bom. Claro que tem briga, às vezes é óbvio, né, gente? São duas pessoas convivendo juntas. Mas eu não queria passar isso para eles, que um relacionamento não pode ser bacana, não pode ser saudável. E aí eu já tratei de arrumar logo ali para não deixar 23, né? Falei, não, já vou arrumar aqui Mas já esse pensou, negócio. menina, se eu vou descobrir que o meu é mais, ainda eu volto aqui e vou pra você, gente, olha, O meu é 38. Mas olha que incrível você desbloquear uma coisa que tá há 52 gerações. Mas é um peso, né? Vou levar essa geração inteira. Eu acho que Mas é peso você vai manter. descobrir um jeito. vou falar, olha, vou partir para outro cenário já falar, vem aqui, bonitinho, por que você não arruma na sua vez? Tem que deixar Não, mas ó, eu acredito que o peso é mais de manter Você já tá carregando isso, esse você já- peso. isso aí do eu que também quando você acho. libera. Vocês estão também quase me acho. convencendo. Sabe às vezes o peso que a gente fala, nossa, tô sempre com dor nas costas, sempre Uhum. cansada. Às vezes é o peso dessa geração que você tá carregando e você nem sabe. Muitas vezes. Mas aí também a gente tá falando de peso, e na verdade não é só peso que a gente carrega, né? Tem coisas boas também. Claro. né? lógico. É que eu acho que a gente acaba sempre olhando e trazendo, porque eu acho que tem que consertar, né? O peso dá mais engajamento. Mas né? aí que tá. Quando a gente nega o que a gente julga como ruim, a gente nega também o que é bom. Eu acho que esse Então, é o X da questão. esse que é o ponto principal. Então eu falo que a espiral ancestral, ela tanto trabalha os traumas quanto ela traz as coisas boas. As potencialidades, E a gente né? não consegue perceber e enxergar isso. Em cada coisa ruim, algo bom tem por trás. Então o que acontece? Todo mundo, a gente está aqui de novo, né, para aprender. Uhum. Para aprender, eu preciso desenvolver um aprendizado. Então ninguém pega um violão e sai tocando maravilhosamente bem o melhor violonista do mundo. Por mais que hoje em dia até tem bastante gente que está vindo aí, né? Bem prodígio, mas quanto mais a gente treina, Repetição. melhor a gente vai ficar. Só que eu preciso ter consciência, eu preciso estar com o violão na mão.
Eu não posso aprender a tocar violão sem estar com o violão na mão. Uhum. Então, quando eu tomo consciência de qual é o aprendizado que está sendo desenvolvido, fica mais fácil. Por exemplo, uma coisa que é muito comum. Perfeito. Meus pais, minha mãe é muito crítica. Minha mãe é muito crítica. Aí eu, por exemplo, criticava minha mãe por ser crítica. Aí, né, você percebe que eu tô criticando também. Já tá Eu tô criticando. criticando a minha mãe por ser crítica. Aí, conforme eu fui vendo, a minha avó é mais crítica do que a minha mãe. E a minha bisavó é muito mais crítica do que a minha avó. E aí eu comecei a perceber e entender, eu falei assim, caramba, mas qual que é o lado bom do crítico? Qual que é o crítico evoluído? É o discernimento. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que, naturalmente, vários clientes meus falam, cara, o seu discernimento é muito surreal. Porque eu vou pegando umas coisinhas que passa batido pela maior parte das pessoas. E eu tenho um discernimento, um olhar cirúrgico para algumas coisas. Então, graças à minha bisavó, então eu comecei a perceber assim, a minha bisavó era super crítica e pouco discernimento. Aí a minha avó já é um pouco menos crítica e mais discernimento. A minha mãe já é menos crítica e mais discernimento. E aí eu percebo que eu já tenho mais discernimento e menos crítica. E aí quando eu percebi isso e entendi isso, eu diminui mais ainda a minha crítica e aumentei mais o discernimento. E usou a seu favor, né? E usei Usou a meu como favor. alavanca, Então, né? então em vez de criticar minha mãe por ser crítica, minha avó por ser crítica, eu falo muito obrigada por vocês terem desenvolvido essa habilidade para mim. Porque eu não preciso ser tão crítica para isso. Então, elas desenvolveram. Então, hoje eu sou grata porque elas desenvolveram essa habilidade. Eu falo, então tá, então meu discernimento vem graças à crítica dela. Perfeito. Hoje estamos aqui, ó, no Tricotar falando sobre ancestralidade, antepassados. Letícia é terapeuta e você desenvolveu uma técnica, que é o espiral ancestral. Alguém conhece? Não. A Thay já, eu falei, acho que talvez a Thay. Não, essa eu não conheço. Então explica pra gente acho que hoje as terapias alternativas, integrativas estão com uma força muito grande. Eu sou uma adepta e eu queria entender um pouquinho mais dentro de tudo isso que a gente está falando aqui e para a gente poder encaminhar a Madame para o atendimento. Descobrir quantas vidas ela tem aí. Às vezes é só uma, ela tá aí. Vamos lá. Bom, a espiral ancestral, depois de mais de 50, sei lá, mais de 100 cursos de, né, dessas espiritualidades e consciências e terapias, tudo mais, eu tenho uma prática de meditação muito comum, né? Faço muito. E aí, durante uma meditação normal, sentei para meditar sem interesse nenhum na minha cama, no comecinho da pandemia ali, nada a ver. Tava lá. E aí, eu fui mostrada por um círculo de mulheres, depois apareceu uma espiral em volta de mim, que eu percebi que eram as mães das mães da minha família. Então eu vi a minha mãe, eu vi a minha avó, eu vi a minha bisa que eu conhecia e me pareceu que eram as outras. E ali fazia uma espiral ao meu redor, uma meditação, podia ser uma coisa da minha cabeça ou qualquer coisa parecida. E ali foi me mostrado que 17 gerações atrás estava essa questão da crítica. E eu percebi que eu estava presa em uma situação por causa da crítica. E aí, ali, tudo mudou, a minha perspectiva mudou, várias coisas foram acontecendo naturalmente, sem eu precisar, né, ali como se eu estivesse vendo um jornal, um programa de TV, né, foi acontecendo na minha mente. E a hora que terminou, eu falei, ok, então agora minha vida mudou. Né, agora eu senti, e realmente a partir dali foi essa virada de chave desse processo. E aí, a hora que terminou essa visualização ali, essa meditação, eu ouvi uma voz falando assim, agora você precisa levar isso para o mundo. E aí eu falei, meu Deus do céu, como assim? Quem sou eu para levar isso para o mundo? Quem, né? E aí eu liguei para algumas amigas terapeutas, tinha um grupo de amigas terapeutas, falei, vou usá-las como cobaia, porque se der ruim, elas se garantem. Então fui primeiro para as amigas terapeutas e todas elas confirmavam para mim que aquilo que eu estava fazendo com elas, porque aí começou a vir a estrutura de como fazer outras pessoas passarem por isso. Então eu chamo de canalização, que na verdade eu recebi a informação pronta, né? E aí, quem sou eu? E aí eu fiquei bastante tempo resistindo
a isso, apesar de eu atender assim, alguns clientes, algumas amigas, tal. E hoje é eu um resisti. atendimento único? Como é A que... espiral ancestral, normalmente a gente faz um atendimento um único. atendimento. É bem similar, assim, o processo geral é um pouco similar à constelação, a pessoa está ali individualmente, vai fazer uma meditação, onde a gente vai abrir, é como se eu entrasse dentro do DNA. Porque as informações, hoje a genética e a epigenética já estão comprovando cada vez mais que as informações estão dentro da gente. Então, por que né, tá até na Bíblia que todas as informações estão dentro da gente? Em todas as religiões diferentes está escrito isso de alguma forma, em todas as escrituras mais antigas. Todas as informações estão dentro de você. Por quê? Porque todas as informações vêm da sua ancestralidade também. Então, tem informação. Então, eu consegui ir, né, recebendo essas informações, e aí fui pegando estudos para entender, fui ver o que é epigenética, o que a epigenética fala, o que os cientistas falam. Até poucos anos atrás, chamavam o DNA 96% lixo. Aí hoje já entende que não é bem assim, já tem estudos, e já estão até fazendo gravações dentro de DNA. Não sei se você já viu, mas usam como o DNA hoje como um pendrive, que contém muita informação. Então, todas essas informações estão ali, disponíveis para a gente. Então, a gente faz uma sessão, acessa essas informações, e aí pega o aprendizado positivo. Legal. E aí, quando eu integro o aprendizado positivo, eu consigo transformar na minha vida aquela realidade, imediatamente. No máximo, você vai passar por uma ou duas situações parecidas, para que você se teste, para ver se você realmente passou. No teste, na fase. Incrível, vou querer passar, óbvio, e venho contar para vocês depois como foi essa experiência. A gente vai para os nossos agradecimentos e eu já volto aqui para finalizar. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, tudo que você precisa para realizar o seu evento. Agradecer também a Alhambra Móveis e Caioa, duas empresas aqui da Baixada Santista, super consolidadas e que são responsáveis pela ambientação do nosso cenário. E também a Clínica Mitra, que cuida da minha saúde e é referência em terapias injetáveis e hormonais. E também aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, que está me vestindo, tem uma loja incrível ali no Supercentro Boqueirão, entrega na sua casa também. Magnólia Camargo, que está com essas peças, acessórios, bijuterias, fica ali na Praia Grande, mas entrega também para toda a Baixada Santista. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, também tem estúdio de podcast para você fazer um seu programa. Então, muito obrigada aos nossos parceiros. Estamos chegando ao finalzinho do Tricotar, mas antes de encerrar, temos um insight da nossa expert hoje com Maíra Saíta, que vai trazer uma novidade que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tem tudo a ver, que é cuidar da mente. Agora, nós temos dentro das leis trabalhistas um programa que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é feito por essas empresas de medicina do trabalho. Então, eles avaliam se a empresa tem algum risco, por exemplo, de ruído, alguma insalubridade, algum perigo, algum risco para os funcionários. Isso sempre existiu. Só que agora, foi nesse mês, saiu uma nova lei que dentro deste programa, na normativa 1, está incluso também o cuidado com a terapia dos funcionários da empresa. Está dentro do programa e toda empresa tem que ter esse programa. Então, toda empresa agora também vai ter que cuidar de algum modo, vai ter que encontrar um meio termo aí dentro da tua empresa para cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Seja com uma terapeuta dentro da empresa, se a empresa for maior, né, e tiver essa possibilidade, rodas de conversas com uma terapeuta, sempre com uma profissional, sessões individuais, pagar um plano de saúde, mesmo que não seja obrigatório para aquela atividade, mas para que os teus funcionários tenham acesso a essa ferramenta que é a terapia.
Então, é bem bacana trazer esse tema hoje, Incrível. sendo que saiu Isso essa já- normativa então é uma agora. normativa de lei, então já está valendo. Já está valendo, já para as empresas correrem atrás Incrível. e cuidar, porque né, nesse último ano aumentou em 70% os afastamentos pelo INSS dos funcionários por De saúde motivos mental. psicológicos. É uma realidade que a É gente uma tá vivendo, realidade. né? Não tem Sim. como. Então, urgente. e como as empresas não estavam fazendo isso de forma espontânea, infelizmente aí teve que ter uma Sim. lei que obrigasse as empresas a terem esse olhar para os seus colaboradores. E que bom que temos essa lei, que bom que temos cada vez mais terapeutas com diversos tipos de terapias também para poder dar conta de tudo isso. E a gente ter um mundo mais feliz, né, gente? Com Tá certeza. Mais precisando, saudável, né? né? Saudável, Isso. mentalmente, espiritualmente, fisicamente. E dessa maneira a gente tá chegando no finalzinho, gente. Mais um programa incrível aqui. Thay, obrigada. Deixa tuas Van, redes. Obrigada, meninas. Minhas redes estão aparecendo Aham. aí embaixo. Se precisar de mim, é só ir lá, me seguir e conte comigo. Obrigada, viu? Madame. Adorei, aprendi muito hoje. Vou pensar sobre Temos Saber. ensaio. a agenda de 2025 aberta, né? Para agora o segundo semestre, porque primeiro semestre a gente já tá com Uhum. alguns projetos, então agenda apertada, e o Instagram, madame.retratos. E Magnólia, né? E Já Magnólia. falou. Magnólia, você pode ir lá ou pedir na sua casa. Com certeza. Maíra, obrigada. Prazer ter você Eu que aqui. agradeço. Adorei esse insight aí, trazendo novidades. Me Eu deixa te um recadinho. agradeço. Minhas redes sociais, @minha doutora DRA, minha DRA contadora. E também o da Saíta Contabilidade, a gente traz muitos insights para as empresas. Todos os dias a gente traz uma informação relevante para você que é empresário, para você também que é funcionário, que precisa de ter essas informações. Também a gente traz insight e novidade todo dia lá. Que não falta hoje em dia é conteúdo na internet, né? Não. Letícia, um prazer ter você aqui. Amei, obrigada por trazer esse tema que é tão importante. Deixa o teu recadinho final também. Tem um atendimento a empresas, né? Nem deu tempo da gente falar, mas fica à vontade. Uma honra, gratidão pelo convite, uma honra estar aqui. Então, minhas redes sociais são Letícia Taveira Terapeuta, tô lá no Instagram, YouTube, e podem me mandar mensagem pelo próprio WhatsApp para saber um pouquinho mais sobre... Tem um site também, que é leticiataveira.com.br. Pode mandar mensagem que eu falo mais sobre as empresas, né? Que agora a gente dá palestra em empresa também, eventos, tudo mais. E para né, muita gente que está em casa talvez não acompanhe, você tem bastante conteúdo falando sobre esse trabalho também, né, no teu Instagram. Tem, tanto no Instagram quanto no YouTube. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Um beijo para você que está em casa e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.